You were crucified and laid behind a stone. You lived and died, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Queridos, graça e a paz do Senhor Jesus, mais uma vez vamos se alimentar do Senhor. Fico feliz por você estar aqui, por mais uma oportunidade. Meus queridos, nós precisamos saber que aquilo que nós estamos ouvindo é para a gente colocar no nosso coração e não deixar ninguém, nada, tirar a palavra que Deus colocou no nosso coração. Porque se você se deixar levar pelas influências, se você deixar as pessoas influenciar a tua mente, tu vai ser de menor de idade. Você vai ser como ondas do mar. Vai e volta, vai ser inconstante. O Senhor Jesus Cristo, ele diz assim, que aquele que ouve a palavra dele e crê e tem fé e se abraça nessa rocha, constrói a sua casa, a sua vida sobre uma rocha. Pode vir qualquer coisa na sua vida, você vai estar firme. Você precisa se responsabilizar por aquilo que você está ouvindo e você vai praticar. As pessoas vão dizer, olha, mas tu vai fazer isso? Vou, mas vai acontecer isso contigo. Você diz, nem que eu morra com isso, mas eu estou firme nisso aqui. Em nome de Jesus, a palavra do Senhor diz, seja fiel até a morte e receberemos a coroa da vida. Peça o Espírito Santo para fluir isso aí no teu coração. Lembra de Pedro, quando estava fazendo a vontade do Senhor Jesus? Os fariseus, os doutores da lei chegaram para ele, olha, vocês vão ser presos. Vocês precisam deixar de falar desse Jesus aí. Pedro levantou a mão e disse, meus senhores, pais, com todo respeito, a gente não vai deixar de falar aquilo que a gente vimos. Eu fui tocar no verbo da vida. Eu não vou deixar. Importa eu obedecer mais a Cristo do que vocês, homens. Então, o que acontece é que você está no estudo desse, você até aprende com o Senhor Jesus. Mas vai vir os espíritos malignos. Satanás vai vir. Ele veio até em cima de Jesus, querendo colocar dúvida, querendo influenciar a mente do mestre. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Satanás, Jesus já sabia que ele é o Filho de Deus, que ele é o Cristo, ele sabe de todas as coisas. Todas as coisas o Pai já me entregou. Eu vou morrer, morte de cruz, vou ressuscitar o terceiro dia. Mas o que foi que aconteceu? Satanás querendo influenciar a mente dele. Lembra quando o Senhor Jesus disse, eu vou a Jerusalém, vou morrer lá. Aí Pedro chegou e disse, mestre, não faça tal coisa, mestre. Pense comigo, mestre. Você vai lá. Os judeus estão querendo te matar. E eles vão te pegar lá. Jesus olhou assim e disse, para trás de mim, Satanás. Tu não influencia a minha mente. Vou morrer, morte de cruz. Vão tirar o meu corpo ali. Vão me jogar eu na tumba, na caverna. Ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Você tem que estar firme, meu amado. E aí, aquilo que você vai fazer, uma pessoa pode chegar e dizer, é bobagem que você está fazendo. Você pode até morrer nisso, viu? Isso é uma loucura que você está fazendo. Eles vão querer influenciar a tua mente. E aí você está pronto? Você está preparado? É isso que Jesus tem colocado no meu coração aqui, para me te entregar logo isso aqui logo.
Você está lendo as Escrituras comigo aqui. Você está aprendendo diretamente de Cristo Jesus através das suas Escrituras. O que você quer mais? Missionário, eu vou dar uma olhadazinha bem aqui na internet. Pode até olhar, fica à vontade, mas uma coisa é certa. Cada um aí fala uma coisa. Viu? Aí tu vai ver gente dizendo até aí que o Senhor Jesus Cristo teve relacionamento com Maria Madalena. Aí tu vai acreditar nessas bobagens? Eu aqui, pecador, um verme, um fraco. Quando eu me converti ao Senhor Jesus, eu passei foi praticamente 10 anos sem beijar em boca de mulher nenhuma. Eu tô falando aqui, ó, missionário aqui, que era da bagaceira, que vivia nas trevas, porque a palavra do Senhor diz que outrora eu andava em trevas, andava num curso desse mundo. Não só eu, mas você também ouvinte. E vivia nesse mundo aí, ó, nas bebedices e tal. Quando eu me converti ao Senhor, eu disse, Senhor, um dia que eu beijar uma mulher nessa terra, vai ser minha noiva, eu vou casar logo com ela. E se passou, meu amigo, passou 5 anos, 6, 7, 8, praticamente 10 anos, aí eu conheci minha atual esposa. Aí vem falar para mim que Jesus, o Cristo, 100% Espírito, o Senhor, falar, teve relacionamento com Madalena. Gente carnal, viu? Gente carnal, fica tendo relacionamento, é esses aí que vivem na festa do carnaval, festa da carne. Aí eles vivem do jeito que eles querem. Agora, acusar o Senhor Jesus de tal coisa, meu Deus do céu. Então, meu amado, só quero dizer que cada um está falando uma coisa, cada um está dizendo uma coisa. Você não pode ser marionete. Tem um rapaz, um irmão que eu ouço, gosto de ouvir ele, porém eu sei que ele está nas Escrituras, porque se ele não tivesse há muito tempo eu já não estava ouvindo ele. Acompanho. Primeira coisa que ele diz, pega a sua Bíblia. Então a mesma coisa que eu digo aqui para você, pegue aí a sua Bíblia. E ele até diz assim, né? Leia o que está na sua Bíblia, não venha ler a minha não, leia a sua aí. Meu Deus. Então, meu amado, não seja marionete, não seja influenciado, seja firme. Diga, não, eu ouvi a epístola aos Hebreus, estou lendo, junto com o missionário, aprendi assim, e assim você tem que refletir. Você tem que, Senhor, aprendi isso em oração. Senhor, esse é o caminho, que meu entendimento foi esse. Jesus confirmando, é esse o entendimento, meu filho, é isso aí mesmo, esse é o caminho. Pronto, você fica firme. Pois muito bem, meus amados. Depois dessas palavras, vamos ler Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 1, só para gravar mais essa informação na nossa mente. Havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Veja aí que Filho está com F maiúsculo, porque ele é um filho diferenciado do Senhor Jesus. É o primogênito, é o primeiro, é o unigênito, o único, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também Jesus Cristo ele fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas e, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Eu quero focar mais aqui, gente, nesse versículo que diz assim: Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Vamos abrir, pega aí a sua Bíblia em nome de Jesus, abra em Romanos capítulo 8,
versículo 12. Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 12. Vamos ler, que diz assim, ó: filhos herdeiros. Assim, pois, irmãos, apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, falando, somos devedores, não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Não. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Olha essa palavra aí, ó. Se somos filhos, somos também herdeiros e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele herdou todas as coisas. Ele diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. O Pai entregou para o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos na época da graça, na época da igreja, mas em breve Ele vai vir com o milênio e nós, como filhos amados, reinaremos com o Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Aí vai se cumprir aquela passagem que diz, nem olhos viram, nem ouvidos jamais ouviram. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então Jesus é o maior exemplo a qual nós devemos seguir. E também essa passagem que diz aqui, a purificação dos pecados, o Senhor Jesus também fez isso. Vamos ler aqui em 1 João, capítulo 1, versículo 9. A purificação dos pecados. Diz assim, se, marca logo aí, ó, se, tem um se aí, ó, se confessarmos, porque, gente, Jesus, ele resolveu os dois tipos de situação de pecado. Existe o primeiro pecado, Adão e Eva, que significa humanidade, pecaram, que a gente chama de pecado original, ou pecado. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele rasgou uma dívida. O apóstolo Paulo fala sobre isso. A cédula, a dívida que estava cobrando. Satanás estava ali como fazia contra Jó. Deus dizia, tá vendo Jó, Satanás? Satanás dizia assim, mas também Jó, tanta riqueza que ele tem, mas também ficava sempre acusando. Então Satanás ele ficava acusando também a humanidade, os seres humanos, diante de Deus. E o que foi que o Senhor Jesus fez? Ele pagou essa dívida. Agora existe também a questão dos pecados. O pecado Jesus já resolveu. Algo judicial, algo que Jesus resolveu. Só Ele pode fazer isso. Agora a questão dos pecados é que o crente precisa se fortalecer do Espírito Santo. Foi para isso que o Senhor Jesus Cristo enviou o Espírito Santo. Para quê, missionário? Para a gente ser revestido, para a gente receber os dons de discernimento de espírito, para a gente receber fé, para a gente se fortalecer, receber poder de Deus, para a gente lutar tanto contra Satanás como também a nossa própria carnalidade, contra o coração que às vezes se engana com as coisas dessa vida.
Tem corações aí que ele quer ser famoso. Olha a ilusão. Tantas pessoas famosas como Michael Jackson e por aí vai, né? Elvis Presley, tantas pessoas famosas, morreu. E o que leva? O que adianta as pessoas ganhar o mundo todo e morrer e perder a sua alma? Mas as pessoas são iludidas, irmão, com o sistema desse mundo, pelas riquezas, pela fama, por dinheiro, por ganância, quer ser conhecido mundialmente. Cuidado com essas ilusões. Ah, missionário, quer dizer que eu não posso trabalhar, eu não posso... Pode, irmão, mas o Senhor Jesus, ele diz assim: guarde o seu coração. O que você precisa mais guardar, meu filho, é o seu coração, porque se você colocar o seu coração em outras coisas e deixar de lado a oração, deixar de lado a comunhão com o Senhor Jesus, a leitura das Escrituras, você fica fraco espiritualmente. E fraco espiritualmente, meu irmão, é só mentira, é só trair a esposa, é só fazer aquilo que vai te machucar, o pecado. Então a questão dos pecados, o Senhor Jesus vem também para resolver. E ele diz assim, ó, se confessarmos. Então é necessário a gente confessar. Missionário, para quem? Para Cristo Jesus. Aí eu posso confessar também para uma pessoa que eu sei que é espiritual, que me ama, já sei quem é, estou sentindo o desejo de conversar com essa pessoa. Confesse também os pecados com um irmão. Se for um irmão, se for uma irmã espiritual, vai te ajudar, viu? Mas não conte para uma pessoa que não tem estrutura, que vai te machucar mais ainda. Mas para Jesus é a primeira coisa que você faz. Entre aí no seu quarto, vai aí pro seu quintal, faça aí, procure um momento a sós com o Senhor. E se você confessar, confesse. Se confessarmos os nossos pecados, Ele quem? Jesus Cristo, é fiel, Ele é fiel e Ele é justo. E Ele é o nosso advogado para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele veio também, ele é a revelação de Deus, é o verbo vivo que desceu do céu, como diz, ele fez o universo, ele é maior do que os profetas, ele é maior do que todos os personagens do Velho Testamento. Toda a Bíblia fala, aponta e é um testemunho de Jesus o Cristo. Ele é o nosso alvo. E ele também purifica pecados. Amém, meus queridos? Vamos dar procedimento à leitura? Vamos no versículo 5, Hebreus 1, 5. Vamos dar continuidade. Vamos avançar. Pois a qual dos anjos disse: jamais tu és meu filho, e hoje eu te gerei. Então, qual foi o anjo que o Senhor Deus, o Eterno, falou assim: você é meu filho, hoje te gerei? Não, ele falou isso só para Jesus Cristo. Então, por isso que vai dizer aqui que Jesus, ele é mais excelente nome do que eles, do que anjos, do que todos. Ó. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. Ele não diz. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, que é o Senhor Jesus Cristo, ele diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Então, todo anjo de Deus é para adorar. Eu só me lembro do livro do Apocalipse, os 24 anciões, os 4 ser viventes, que diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os 24 anciões, eles pegavam as suas coroas que estavam na sua cabeça e jogaram, dizendo: toda a autoridade é de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele.
Ainda quanto aos anjos, diz: aquele que aos seus anjos faz ventos, os anjos são isso, e os seus ministros labaredas de fogo. Então os anjos, eles são ministros, mas acerca do Filho Jesus Cristo, diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Olha a autoridade de Jesus, não só de Nazaré, mas de Jesus o Cristo. Dentro daquele Jesus de Nazaré, dentro de Jesus, filho de Maria, do carpinteiro, existia ali o Cristo. Tu lembra quando o Senhor Jesus, ele perguntou aos apóstolos: o que as pessoas dizem que eu sou? Os pessoal falam, estão falando aí, Jesus, que o Senhor é Jeremias. Outros estão falando que o Senhor é Elias ou João Batista, que ressurgiu dentre os mortos. Aí o Senhor Jesus olhou para Pedro, para João, os apóstolos, e disse: e vocês que andam comigo? O que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é superior. Quero que você dê glória para o Senhor. Anjos é criatura. Moisés é criatura. Adorar esses, irmão, é idolatria. Tu lembra Pedro quando se ajoelhou na frente do anjo? O anjo disse: se levante, Pedro, não faça isso não. Então todos esses são criatura. Jesus o Cristo, ele é o Criador. Lembra daquela Maria que se ajoelhou nos pés dele, beijava os pés dele, derramou toda a lágrima nos pés dele, enxugava com o cabelo. Jesus é digno da nossa adoração. A Bíblia diz: quem não honra o Filho, não honra o Pai. Dê glória a Jesus, meu amado. Diga: Senhor Jesus, tu és o meu Rei. Tu és mesmo o Filho do Deus vivo. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Ele vai vir reinar por 1000 anos e para todo sempre. Jesus Cristo é aquela pedra. A Bíblia diz no Velho Testamento que o rei Nabucodonosor teve um sonho, uma imagem, cabeça de ouro, peitoral de prata, bronze, pernas de barro, de ferro. Aquela imagem representa todos os reinos, Persas, Roma, a cabeça de ouro, Babilônia, mas veio uma pedra e bateu naquela imagem, e a imagem ficou só o pó, e a pedra prevaleceu. Que pedra é essa, Valdeci? É o reino do Senhor Jesus Cristo. É o reino de Jesus Cristo. É o cetro de equidade, é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos outros. Olha que a palavra do Senhor está dizendo. Companheiros ainda. E no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra. O que foi que o Senhor Jesus fez? No princípio, ele lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Olha, irmão. Olha, por isso quando as pessoas dizem, quando assim um profeta vai vir, meu irmão, olhe para Jesus o Cristo. Ele pregou, depois os apóstolos vieram e confirmaram a mensagem dele. Eles quem aqui no texto? Os fundamentos da terra e os céus, eles perecerão. Mencionaram os céus, Deus vai destruir tudo, gente. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão. Qual os vestes? Também qual manto os enrolarás? A palavra do Senhor diz, gente, bem clara, em 2 Pedro 3:4, que Deus, ele vai destruir tudo com fogo. E em Apocalipse 21:1 diz:
João diz: eu vi um novo céus e uma nova terra, porque as primeiras coisas já passaram. Também em qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente. Mudados tu, porém, és o mesmo. Então o Senhor Deus, Ele é o mesmo e sempre será o mesmo. E os teus anos jamais terão fim. Ora, qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita? Deus Todo-Poderoso, Eterno, falou isso para anjos? Jamais, nunca. Até que eu ponha os teus inimigos, perdão, por estratos dos teus pés? Não são todos eles, os anjos, espíritos ministradores? Então, o que os anjos são, gente? São espíritos ministradores. Que faz o quê? Enviados por Deus para serviço a favor dos que há de herdar a salvação. O pior que tem hoje em dia, tem muitos cultos que as pessoas ficam falando mais de anjos do que de Jesus o Cristo. Como é que dá um engano assim, hein? Tem gente que inventa até música: o anjo aqui, ele chegou, o anjo, meu amigo. E nada de falar do Senhor Jesus Cristo, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas aqui está dizendo que os anjos, eles são espíritos ministradores enviados para o serviço. Eles estão prestando serviços a favor da sua igreja, da igreja, dos que há de herdar a salvação. Então essa é a função dos anjos. Amém, meus amados? Vamos ficar aqui, por aqui? Então essa palavra é maravilhosa. Em breve eu vou trazer o perigo da negligência. Isso aqui é muito forte. Mas hoje aqui eu quero ficar nessa palavra, já agradecendo o Senhor Jesus Cristo, porque nós somos co-herdeiros de Cristo. Que maravilha! O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, alegria, gozo no Espírito Santo. Meus amados, vamos focar mais, não nas coisas da terra, mas a palavra do Senhor ensina: olhai para as coisas do alto, olhai para conhecer mais Jesus Cristo. Lembra que Jesus, ele é eterno, e a vida eterna é esta: conhecer Jesus e prosseguir em conhecê-lo. E nós somos herdeiros do Senhor. Agradecer ao Senhor Jesus também pela purificação dos nossos pecados. Quero orar nesse momento com você, meu irmão. Se você estiver lutando aí contra um pecado: ah, missionário, eu estou lutando contra esse pecado, está tão difícil. Vamos orar juntos nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos pedir força ao Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado nesse momento, Senhor. Eu oro, meu Pai, pela vida desse meu irmão, da vida dessa irmã. Receba, meu irmão, receba, minha irmã, a força do Espírito Santo, em nome de Jesus. Você vai vencer esse pecado nojento. Você vai vencer, em nome de Jesus. Podemos todas as coisas, porque o Espírito do Senhor Jesus está sobre nós. Lembra, meu amado, se a gente confessar os nossos pecados, Senhor Jesus Cristo, ele é justo, ele é poderoso para nos purificar de todo pecado. E o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, o sangue da nova aliança nos purifica de todo pecado. Em nome de Jesus, pecado nojento vai perdendo as forças agora na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Que a gente seja forte, Jesus, no teu Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba essa força aí, meu irmão.
Coloca a mão aí no seu coração e diga: eu posso todas as coisas porque Jesus Cristo me fortalece. Ele é teu advogado. Não deixa Satanás te acusar. Foi para a liberdade que o Senhor Jesus Cristo nos libertou. Fique na paz de Deus. Tranquilize seu coração. Abraço do missionário. Jesus te abençoe.